Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite de participar nesta conversa. Para mim é um privilégio ter um bocadinho do seu tempo e poder explorar aqui o seu conhecimento na área do sono. A doutora Teresa Paiva é neurologista, fundadora do Centro de Medicina do Sono, onde muito se estuda, muito se analisa e muitas pessoas se ajudam no que ao sono diz respeito. Muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras, um beijinho para si. Doutora, quão importante é o sono? O sono não é importante, é fundamental. Portanto, mais que importante, é fundamental. E é fundamental para uma coisa que é a sobrevivência. E a sobrevivência é, digamos, um dos nossos objetivos também primordiais. E não só nosso, mas também dos animais, como se sabe. E das plantas. Agora, porquê é que o sono é fundamental? Porque o sono representa um estado em que a gente está parcialmente offline, portanto não estamos em contacto com o meio ambiente de forma direta, como estamos agora acordados, mas durante esse período são executadas inúmeras funções que melhoram a qualidade da nossa vigília, a qualidade do nosso desempenho e garantem a nossa sobrevivência. E essas funções são, por exemplo, todas as coisas que têm que ver com o equilíbrio metabólico, as coisas que têm que ver com a regulação das hormonas, tudo o que seja a reposição de tecidos, do desgaste que nós temos na vigília, portanto, os tecidos são repostos, por exemplo, as crianças crescem a dormir, a hormona do crescimento é só produzida enquanto nós estamos a dormir, e para além destas funções que afetam o corpo todo, quer dizer, desde os nossos olhos à nossa pele, ao coração, ao cérebro, aos intestinos, a tudo, o sono interfere desta maneira positiva e que faz uma outra coisa, que é ajuda a que, pelo menos o cérebro, deite fora o lixo que entretanto é produzido, as coisas que são para deitar fora, e garante que também haja uma melhoria da aprendizagem, uma melhoria da memória e fixação de memória, uma maior criatividade, que é também essencial no nosso dia-a-dia, e, sobretudo, é um estabilizador do nosso humor. Portanto, se, por exemplo, uma pessoa não dorme, um dos primeiros sintomas é a irritabilidade. Quer dizer, se vir as bichas no trânsito de manhã, as pessoas a insultarem-se, tem um exemplo direto disto que as pessoas dizem, de quem não dormiu, insulta quem vai a passar. Claro. Portanto, estas coisas todas são efetivamente importantes porque, no conjunto, elas melhoram, digamos, o corpo, melhoram o cérebro e melhoram o nosso desempenho e garantem que nós, quando estivermos acordados, estamos vigis e atentos e bem. Portanto, quer dizer, pensar que se pode viver sem dormir é mesmo uma estupidez, quer dizer, é uma coisa muito parva. E o sono existe há muitos milhões de anos, estão a ver, os dinossauros já existiam há 100 milhões de anos, ou 150 milhões de anos, não sei o quê. Nessa altura eles já dormiam. Depois, quando vêm os mamíferos, também há muitos milhões de anos, quer dizer, o sono passou a ser igual ao nosso, ao que nós temos hoje em dia. Portanto, estão a ver que todos estes animais, os milhões de animais que foram vivendo de há milhões de anos até agora, usaram sempre o sono como ferramenta da sua própria sobrevivência. E animais, por exemplo, como os morcegos, eu estou a dizer isto porque acho que é muito importante a gente ligar-se à natureza. Claro. Os morcegos dormem 20 horas por dia. 20 horas, está a ver? 20 horas. Estão acordados 4. E são bem mais antigos do que nós, existem há 75 milhões de anos,
E existem em todo o lado, em todas as imensas localizações geográficas, têm uma alimentação ultra variada, apesar de todas as perseguições que são feitas aos morcegos, que agora voltaram a estar na berra por causa do Covid-19. Percebe? Portanto, a gente tem que perceber que isto é nuclear, é fundamental, claro, é primordial e que nós não podemos estragar o som. Sim, e creio que concordará comigo que quando um bebê nasce, todas as mães e a estrutura familiar se prepara para a higiene do sono do bebê, mas à medida que vamos crescendo, descuramos um bocadinho todas essas rotinas que são demasiado importantes para serem delegadas para se tiver tempo durmo, não é? Isso não deveria acontecer dessa forma. Podia-nos esclarecer sobre alguns mitos que estão associados a, por exemplo, algumas práticas que se fazem para dormir, como beber um chá de camomila à noite, que já ouvi dizer que não será a melhor opção, e há uma série de outros mitos. Poderia-me esclarecer? O beber chás não é a camomila, é o chás de qualquer natureza. Sim. Vai interromper o sono, não é? Estamos a encher a bexiga. Vão fazer a pessoa urinar durante a noite. Se a pessoa urina durante a noite, acorda. Claro. Quer dizer, quanto mais velho maior dificuldade vai ter em readormecer. Portanto, tomar coisas que nos fazem acordar durante a noite é, obviamente, uma coisa que não se deve fazer. E há pessoas que têm que parar os chás à hora de jantar, outros chás, os líquidos, quem diz chás diz líquidos, não é? Outros que têm que parar os chás à hora do lanche, porque, quer dizer, é o tempo de fazer a eliminação dos líquidos para não nos incomodar à noite. Quer dizer, é evidente que há outros líquidos que fazem muito mal bebidos à noite, sem ser os chás, são as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, ao contrário do que se pensa, facilitam o adormecimento, mas fazem um sono de muito má qualidade. Portanto, é um sono muito mais superficial, muito mais fragmentado e com a probabilidade de haver mais ressonar e mais apneias do sono. Portanto, isto muitas mulheres sabem quando o marido vai a uma festa, nesse dia ressona, não é? Percebe? Portanto, essa relação entre o álcool... Essa relação é muito, quer dizer, agora há quem beba quantidades muito elevadas de bebidas alcoólicas à noite, percebe? Outra coisa que faz muito mal é um jantar muito abundante. Portanto, nós devemos ter um intervalo mínimo de 2 horas entre o jantar e o dormir, e o jantar nunca deve ser muito abundante, porque se comermos muito vamos dormir mal. Sim, temos uma digestão. Portanto, o nosso corpo terá que processar, não é, a comida quando deveria estar a descansar, não é? Quer dizer, aumenta-lhe a necessidade de funcionamento, que não era suposto existir. E enche o estômago, quer dizer, o estômago cheio faz também, incomoda para o sono. Portanto, são dois aspectos diferentes. Claro. Daí também... Isto você há bocado falou das crianças. Sim. Quer dizer, um dos mitos é dar os biberons à meia-noite aos meninos, ou um copinho de leite, ou mais não sei o quê. E, de facto, uma criança, a partir de 6 meses, não precisa de comer à noite, em princípio, se for saudável. E, portanto, os biberons sucessivos durante a noite vão fazer à criança o mesmo que o chás faz a uma pessoa mais velha. Vai fazê-lo urinar, vai ficar molhado, vai ter vontade de fazer xixi e, portanto, vai dormir pior. Meia culpa, não é? Que alimentei a minha filha, que chorava durante a noite com um belo biberão, não é? E calava, não é? E eu descansava e ela também descansava, achava eu. Mas não é uma boa ideia, percebe? Tomarei nota para um futuro. Para o futuro, para a segunda ou segundo. Exatamente. Se vier alguém, já tenho aqui a 6 meses não precisam de comer à noite. Falou, portanto, da importância de
também não termos o estômago muito cheio. E disse outra coisa, não é? Que é a observação e a conexão com a natureza, algo que me fascina e que defendo e que procuro estudar de forma cada vez mais consistente, que nos leva também ao ciclo circadiano, não é? E à observação, não é? Portanto, o que é que acontece na natureza e o que é que deveria acontecer em nós à medida que o dia vai avançando, não é assim? Portanto, à medida que o dia termina, também nós nos deveríamos recolher, não é? Sim. Se você me permite, eu antes de falar nos ritmos circadianos, falo na natureza. A natureza é, de facto, nós estamos cada vez mais afastados da natureza. Achamos que, como vivemos em casas fechadas, com portas fechadas, janelas fechadas, etc., estamos fora da natureza. E isto levou a que eu esteja a desenvolver um projeto que se chama Sleep and Nature e que, efetivamente, estou a desenvolver um hotel onde se vai tentar fazer os tratamentos do sono reaproximando as pessoas da natureza e mostrando as regras da natureza. E com as alimentações, aquelas atrapalhadas todas. Portanto, como pode imaginar, se eu estou a fazer isto é porque considero que isto é bastante importante. Claro. Agora, o que nós temos que retirar da natureza é que, ao fazermos parte dela, integrante, não somos uma parte colateral, somos separada, uma parte integrante, claro. não é? Integrante. Temos que usar as regras que a natureza usa. E uma das regras que a natureza usa 2 tipos de regras. Uma é que há o dia e a noite, a nossa natureza no planeta Terra. E a outra é que tudo funciona com equilíbrio. E o nosso corpo, uma planta, todos os seres vivos, quer dizer, o mar, os glaciares, vejam, os glaciares estão a descongelar porque perderam o equilíbrio que tinham da temperatura, não é? Portanto, toda a natureza funciona com equilíbrio e todos os comportamentos que sejam, que fujam ao equilíbrio, todos os excessos, quer dizer, tanto para um lado como para o outro, vão sempre dar problemas de saúde. Claro. Esta é a noção que eu gostava de transmitir e transmitir de uma forma clara. Claro que sim. Em termos do sono, essa função de equilíbrio que ele tem de todas as outras funções que eu expliquei grosseiramente no início, chama-se uma função homeostática. Portanto, o sono quer dizer, põe o coração a bater mais devagar, põe a temperatura mais baixa, faz essas coisas todas e equilibra as coisas imunológicas, faz imensas coisas, sempre pensando neste equilíbrio homeostático. Está a ver? Sim. É uma coisa. Depois, a outra coisa é o dia e a noite. Nós não nos podemos esquecer que fomos feitos nós fomos feitos há 300 mil anos, os morcegos são mais antigos que nós. Mas estou a brincar, mas fomos feitos depois de uma evolução da natureza altamente sofisticada da qual beneficiamos, e fomos feitos para nos adaptarmos claramente ao planeta Terra, onde vivemos. E, portanto, temos dentro do nosso corpo relógios por todo o lado. Temos relógios na cabeça, temos relógios na pele, temos relógios nos genes. Não, estou a falar a sério. Sim. São relógios. Medem o tempo como o seu relógio de bolso. Claro. Temos relógios nos genes, temos relógios nos pulmões, temos no baço, temos relógios em imenso sítio. E, por exemplo, as nossas hormonas são produzidas primeiro uma, depois outra, depois outra, depois outra. Não é bem assim a tripa forra. Claro. E isso tem muita importância, porque se nós agora desequilibramos o equilíbrio do tempo e dos relógios e dos ritmos, vamos ter problemas. E nós, atualmente, fazemos isso muito. Como temos a luz elétrica e temos eletricidade e energia
a nosso belo prazer 24 horas por dia, nós esquecemos que somos feitos para estar acordados de dia e estar a dormir de noite. Portanto, esta é a regra. E esse ritmo de 24 horas, que é o ritmo que resulta do movimento de rotação da Terra e que dá o dia e a noite, efetivamente, chama-se um ritmo circadiano. E um dos ritmos circadianos que temos é, com certeza, o sono e a vigília. Mas temos muitos mais. Quer dizer, a temperatura, a nossa maneira de pensar, o nosso tempo de reação, o nosso coração tem uma flutuação circadiana, quer dizer, à noite bate mais devagar do que dia, a pressão arterial também, etc. por aí fora. Portanto, nós temos imensos ritmos circadianos e as hormonas são, quer dizer, a primeira a ser produzida ao fim do dia é a melatonina, depois a seguir é a hormona de crescimento, depois a seguir vem a prolactina, depois mais tarde vem a testosterona e assim por aí fora. A testosterona também só é produzida de noite. Isto é para os homens que estiverem a ouvir, tenho aqui um homem à minha frente. Tem que dormir, não é? Tem que dormir. Só a produzem à noite. Se não dormirem, aquilo diminui. E, portanto, tem que se perceber que a nossa integração com os ambientes para os quais fomos criados, quer dizer, eu sou a favor da tecnologia o mais possível. Acho que a tecnologia é uma coisa ótima. Os avanços que fizemos em todas as ciências são coisas extraordinárias. O ir para outros planetas é uma coisa extraordinária. Agora, ou para outros mundos, seja o que for. Agora, isso não quer dizer que não sejamos feitos e que não só estejamos exatamente bem quando estivermos em equilíbrio com o nosso corpo, com a nossa vida, com os nossos ritmos, com a nossa alimentação, com a nossa atividade física, etc. por aí fora. Sim, exato. Existem uma série de pilares que sustêm, não é, uma vida equilibrada e é importante cuidar de todos e saber tirar de coisas como a tecnologia de que falou o melhor partido, não é? Aprendendo também a defender-nos dela, mas a usá-la para aquilo que é incrível. Falando da tecnologia, fala-se também da luz azul e do impacto que tem na qualidade do sono. Muitas pessoas utilizam de forma cada vez mais recorrente os dispositivos móveis quando estão deitadas, utilizam os computadores para ver aquela série quando acham que isso já vai ajudar a dormir, mas há aqui uma interferência direta, não é? Portanto, da luz emanada pelos dispositivos e a qualidade do nosso sono. A doutora poderia ajudar aqui um bocadinho a explicar? Sim, eu vou explicar outra vez com o nascer e o pôr do sol. O pôr do sol, sim. Porque isto tudo vem do nascer e do pôr do sol. O que está a dizer, portanto, quando o sol nasce e nas primeiras horas da manhã há no espectro da luz, quer dizer, o predomínio da luz no azul, no espectro do azul. E esse azul tem o efeito de nos aumentar a vigilidade, que é, por isso é que nós estamos muito adaptados. Quer dizer, quando nasce o sol, apanhamos luz azul, ficamos mais vigios e acordamos. Quando o sol se põe, a luz é vermelha. E essa luz vermelha dá-nos uma sensação de relaxamento. Está a ver? Sim, portanto, o que se faz ao apanhar luz azul dos telemóveis tem uma grande intensidade de luz azul, porque os LEDs têm uma grande intensidade de luz no espectro do azul. Vamos estar a apanhar na hora de dormir o que devíamos ter apanhado de manhã, percebe? Que é suposto apanharmos de manhã. Portanto, vai-nos acordar e vai fundamentalmente bloquear a produção de melatonina que nós todos produzimos e, portanto, não vamos dormir bem. Claro. Portanto, é um erro. Agora já há muitos dispositivos que têm os blue blockers e o Bono apareceu uma vez com os óculos que eu tenho também. Blockers, faz muito bem. São os óculos amarelos que as pessoas usam, mas, quer dizer, há pessoas que precisam claramente e quer dizer, isso pode ser um mecanismo, uma ferramenta terapêutica, quer dizer, há pessoa para usar os blue blockers, para determinadas pessoas isso é muito importante.
Mas, quer dizer, para a maioria das pessoas, o que é importante é não apanharem muita luz à noite. Sim, é desligar também, não é? Desse estímulo. Sim, desligar o estímulo, não ter luzes acesas ultra brilhantes na casa, ter umas luzes assim mais suaves, etc., por aí fora, para poder dormir. Está bem. Boa. Mas mesmo, ou seja, mesmo paralelamente ou independentemente, para sermos um bocadinho mais precisas, é esse estímulo da luz, é também o estímulo mental, não é? De estarmos muitas vezes a despertar claro, um sentimento em relação a uma série ou... Estamos a fazer, quer dizer, muitas pessoas, isso que você diz é muito importante, muitas pessoas acham que podem funcionar com o sono como funcionam com os interruptores da luz, não é? Toca-se no botão, desliga, claro. Liga. E pura e simplesmente o sono detesta isso. E quanto mais as pessoas pensam que o podem ligar ou desligar, menos dormem garantidamente. Claro. Percebe? Esta é uma das coisas fundamentais. O sono e a vigília não são assim uma coisa de carregar um botão, a gente não passa de um para o outro assim instantaneamente. Aquilo tem uma mistura. Claro. Essa mistura, se, por exemplo, você andar na praia e vir o mar a subir e a descer, há ali uma zona de areia que fica sempre, às vezes molhada, claro. mais seca. Sim, sim. E essas transições é o que acontece com o sono e com a vigília. Portanto, nós não acordamos imediatamente, nem adormecemos assim num ápice. Claro. Está a ver? Portanto, precisamos de uns mecanismos de transição, que é a tranquilidade, a calma, etc. por aí fora. Ou não levar os problemas para a cama. Para a cama, não é? Eu percebi durante... Portanto, eu tive imensos problemas com ansiedade e muitas vezes não consegui dormir com as preocupações do dia seguinte. E uma coisa que funciona muito bem comigo e que aprendi para me defender foi... Eu tenho um caderno ao lado na mesa de cabeceira, escrevo exatamente, ou seja, despejo para lá. Exatamente, ou seja, tudo aquilo que tenho que organizar, tudo aquilo que me está a preocupar, porque objetivamente, quando estou deitada, não consigo resolver nenhuma daquelas coisas. São coisas do futuro, não são do presente, e ajuda-me imenso depois, portanto está lá, quando acordar leio e logo vejo com o que é que tenho que me preocupar. E as pessoas têm que perceber que quando a gente está a pensar de noite não pensa muito bem. Sim. O pensamento é recursivo, quer dizer, anda assim às voltas e a gente está sempre a acabar no mesmo ponto. O pensamento, isto que se chama em linguagem coloquial matutar, estou a matutar, não é? Em linguagem coloquial chama-se assim. O pensamento não é muito eficaz, mas se a pessoa dormir e acordar de manhã, pensa muito melhor. Claro, com mais clareza, não é? Como o dia mais claro. Não é isso. O sono melhorou a criatividade. Sim. O que eu agora estou a dizer é que muitas obras-primas, livros, quadros, músicas, de investigações científicas, etc., descobertas científicas, foram feitas após a pessoa acordar. Uma noite revigorante de sono, não é? Após uma noite revigorante de sono. E é um mito, as pessoas dizerem que as pessoas inteligentes dormem pouco. Não dormem nada pouco. Quer dizer, as três grandes pessoas inteligentes da época moderna, ponho o Darwin, o Einstein e o Beethoven, para pôr um em cada área, estilo, em cada área, dormiam todos imenso. Portanto, quer dizer, não me consta que o Einstein fosse estúpido, dormia 10 horas. O Beethoven dormia 8 e era bastante criativo. Certo. E o Darwin ainda dormia um bocadinho mais. Portanto, está a perceber? Portanto, a gente tem que pensar que estamos cheios de mitos, de coisas que não são certas. E que o que temos que procurar é um equilíbrio. Para dormir bem, tem que ter horas para levantar e horas para se deitar. Quem não tem horas é uma atrapalhada. Depois, precisa de ter uma alimentação regular, precisa de andar ao ar livre e precisa de ter atividade física regular. Depois,
precisa de ter também uma série de atitudes que são importantes, não é? Quer dizer, Claro. se a pessoa anda sempre preocupada com o que ainda não aconteceu, Claro. é um disparate, era o que se calhar acontecia assim. Claro, claro, claro. Depois, se a pessoa anda sempre a querer fazer mais do que aquilo que é possível, trabalhar mais do que é possível, ganhar mais do que é possível, fazer mais coisas do que é possível, as coisas correm mal garantidamente. Claro. E depois, quer dizer, tem que perceber que, portanto, para além da atividade física e do sono, etc., tem que arranjar alguns equilíbrios na sua vida cotidiana e algumas atitudes. Portanto, não ser pessimista, não ser perfeccionista, Claro. que é um grande óbvio para dormir. Ser perfeccionista Certo. é terrível, porque os perfeccionistas gostam de controlar o sono e o sono não gosta de Ser controlado, claro. E depois as pessoas que, quer dizer, não relativizam, que acham que é tudo uma tragédia, Isso. tudo é muito Tudo mau, um drama. tudo é um drama, etc, etc. Portanto, as atitudes, quer dizer, o sono requer comportamentos e requer atitudes. Claro. Não é? Portanto, e as atitudes são tão fundamentais como os comportamentos. Porque há pessoas que dizem eu faço tudo certo o que vai no livro, mas depois têm uma atitude completamente errada, não é? Exato. Porque se preocupam com aquilo, porque resolvem planear à noite o que é que vão fazer no dia a seguir, no mês seguinte ou no não sei o quê. Na vida inteira, não é? Na vida inteira. E, quer dizer, e o Covid, se ensinou alguma coisa, percebe? Uma coisa que ensina é que nós não temos nada garantido. Claro. E Claro a vida não é garantida. Quer dizer, pode acontecer qualquer coisa. Claro. E, portanto, esta coisa que temos tudo seguro, é exatamente contra qualquer análise real da evolução da vida. Depreendo que também tenha sido uma realidade para si, no centro e em consulta, o impacto que o Covid teve na qualidade de sono das pessoas, não é? Ou seja, Sim. muitas preocupações, as pessoas fechadas em casa de repente, sem as suas rotinas Você habituais. diz isso, está a ver, está com uma atitude pessimista. Não sou nada pessimista, não sou nada pessimista. Está a dar uma versão pessimista, desculpe, está a dar uma versão Eu dormi pessimista. lindamente durante o confinamento. Para mim, tenho zero a apontar, mas percebi que imensas pessoas sofreram com isso. Quer dizer, houve pessoas que dormiram mal e houve pessoas que dormiram muito bem. E esta noção de que nós não somos todos iguais, claro, é bastante importante. Portanto, você não pode dizer que se dormiu mal no Covid. Sim, houve pessoas como você, eu também, que dormiram muito bem. Quer dizer, portanto, porquê? Porque deixaram de ter o stress das bichas de trânsito, de ir para o emprego, pôr os filhos na escola, de ir buscar à escola, de ir ao supermercado a correr com um saco com carros gigantes, trazer tudo para casa, etc, por aí fora. Portanto, as pessoas que perderam esse stress, que tinham esse stress enormes, melhoraram imenso, tiveram menos stress. Eu tenho aqui dados sobre o Covid. Nós fizemos um questionário questionários a que responderam 9.000 pessoas. Portanto, quer dizer, são estudos bastante detalhados. Representativos. Sim, e muito centrados nos comportamentos e nas atitudes do Covid. E, efetivamente, há umas pessoas que dormem muito melhor, outras que dormem muito pior. Nós agora andamos a ver o que é que está por trás de um facto e do outro, mas, efetivamente, não se pode dizer, quer dizer... que houve uma tendência, não é? Para pior. Para pior, quer dizer, claro, a diferença da média do sono é muito pequena, é inferior a 10%, nos nossos dados. Portanto, piorou um bocadinho, mas piorou a 10% é nada, percebe? Sim, claro, não será significativo. É catastrófico. Claro, não é significativo, mas, quer dizer, mas não é catastrófico. Sim, não é nesse sentido de que uma coisa leva à outra, não é? Não é toda a gente passou a dormir pior por estar fechada em casa. Está fechada em casa, claro. Não é verdade. Claro. Sim, o que eu posso dizer é que as pessoas que estão fechadas em casa têm uma maneira de apanhar ar livre que é abrirem a janela. Claro, sim. Basta ir para a janela, para a varanda, para o jardim,
ou para onde quiserem, e se não têm varanda, abrem a janela e tomam o pequeno almoço à janela e apanham sol na mesma. O vidro tira. Claro. Digamos... Cortar a barreira, não é? Física. O vidro é uma barreira física, portanto, e corta bastante o espectro da luz, Sim. da luz solar. Portanto, estar ao ar livre é fácil para toda a gente. É evidente que houve pessoas que engordaram imenso e houve pessoas que emagreceram imenso. Sim. Percebe? Quer dizer, ontem estive a ver as estatísticas, houve pessoas que engordaram 30 e tal quilos e houve uma pessoa que emagreceu 11, passou de 45 para 34. Portanto, está a ver, isto são coisas completamente diferentes. Sim. Não é? Quer dizer, Caramba, pois, houve pessoas que engordaram 20 e 30 quilos, porque ficaram inativos em casa e não fizeram nada. Está a perceber? Sim, e muitas pessoas, por aquilo que eu percebi também das pessoas que acompanho, que se refugiaram imenso na comida e nessa compensação comida, emocional, pois, não é? Pois, e nos chocolates e nos doces. E depois toda a gente passou a cozinhar e a fazer pão em casa. Sim, mas toda a gente passou a comer melhor, porque não comem as coisas dos restaurantes. Doutora, completamente de acordo, não é? Devolveram-nos a responsabilização sobre aquilo que metemos no prato. Nós estamos a comer fast food, percebe? Sim. Portanto, esta coisa tem que sempre ser, a gente não pode dizer, é assim. Claro. É assim, uns fizeram assim, outros fizeram assado, uns aconteceu de uma maneira, outros aconteceu de outra, percebe? Não é assim uma coisa genérica. Não há um padrão. Sim. E que funciona da mesma forma para todos, não é? Porque a individualidade é algo que tem que ser respeitado. Quer dizer, nas respostas, olha, 15% das pessoas fizeram descobertas que lhes influenciaram a vida. Portanto, que é bastante importante. Claro. Cerca de 30% das pessoas sentiram-se bem no Covid. Também houve 40% que disseram que estavam fartas, não é? Claro. Portanto, o que é que eu lhe diga? Portanto, claro, exato. Estas diferenças, também houve pessoas que tiveram ideias suicidas. Portanto, sim. Estas coisas são, mas essas muito poucas, não é? Claro. Nem sim, sequer sim. é uma percentagem visível. Mas quer dizer, não quer dizer que não existam, que não sejam importantes. Claro que sim. Está a ver? Portanto, eu tenho em relação ao Covid uma opinião. Ou aprendemos com o que aconteceu e então podemos resolver situações futuras e preparar-nos para crises futuras que vão inevitavelmente acontecer, claro. Ou continuamos a fazer a mesma vida que fazíamos, como se nada fosse, percebe? Gastando muito, consumindo muito, consumindo muito, exatamente. Muita luz, muitas coisas, muitos objetos, muitos recursos. Muitos recursos e a coisa não vai correr bem. Claro. A nível de suplementação, e muito se tem falado também de algumas ajudas que podem existir e que devem funcionar apenas como um complemento, não é, ao estilo de vida e a todas as coisas que a doutora foi referindo e que são de extrema importância durante a conversa, mas qual é a sua opinião e como é que acha que a suplementação pode ser integrada ou pode ajudar as pessoas que procuram descansar melhor? Olha, como sabe, eu sou médica, não é? Sim. E, portanto, os médicos habituam-se a fazer análise às pessoas, a ver essas coisas assim. Se as pessoas têm anemia, se as pessoas têm baixa de vitamina D, se as pessoas têm baixa de qualquer outra vitamina, se as pessoas têm baixa de ferro, se as pessoas têm baixa de ferritina, etc. por aí fora. Portanto, estas, do meu ponto de vista, a suplementação é desejavelmente feita em função do que está mal. Está a ver? Sim, e do que está mal, imagina, uma baixa de vitamina D. A gente pode corrigir isso e dizer à pessoa para tomar a vitamina D mensal. Mas também temos que explicar à pessoa que tem que modificar comportamentos. Claro, apanhar sol, não é? Apanhar sol. Estar ao ar livre. Sem ser nas horas más, não é? Nas horas más, claro. Mas quer dizer, tem que andar ao ar livre. Portanto, essa é uma parte que é bastante importante que nós dizemos. A outra coisa, um suplemento que é muito usado é a melatonina. Eu
como, quer dizer, eu dou a melatonina em circunstâncias muito específicas. Ok. E acho um erro a utilização generalizada da melatonina nas crianças. Ok. Ninguém sabe os efeitos a longo prazo. Futuros, não é? Tem. Claro. Mas eu dou quando as pessoas não produzem melatonina ou produzem melatonina tarde demais e quer dizer, há doenças, por exemplo, a trissomia 21 e outras assim, têm indicações para usar melatonina, porque são doenças degenerativas do sistema nervoso que afetam que afetam o sistema nervoso e que, portanto, não produzem melatonina. Portanto, há indicações precisas para usar, no meu ponto de vista, a melatonina. A melatonina é muitas vezes usada. Eu uso a melatonina como cronobiótico, portanto, para regular os ritmos circadianos. Ok. Tá a sim. Quer dizer, em algumas pessoas que não produzem, é evidente que é como hormona, usada como hormona. Agora, ela é usada também como hipnótico. Ok. Portanto, eu confesso que não uso exatamente a melatonina como hipnótico, exceto nas situações específicas que disse. Portanto, a melatonina é outro dos suplementos muito usados. Depois há a parte dos derivados de bactérias que a gente pode tomar para o intestino. Os probióticos. Os probióticos, exatamente. Os probióticos, que é que eu diga, também em determinadas circunstâncias devem ser usados e são de grande utilidade em circunstâncias específicas, de uma forma geral. Se a gente vê que a pessoa tem baixas defesas, etc, problemas, quer dizer, pode usar os probióticos. Aí eu confesso que já não faço as análises quantitativas, porque já é um bocado mais caro fazer a análise do microbioma por agora, não é? Portanto, a gente aí não faço. Depois, quer dizer, as vitaminas, todas elas fazem bem, mas as pessoas têm que perceber que, e eu também tomo vitaminas, quer dizer, agora todos nós temos que perceber que há vitaminas que se pode tomar quilos delas e não nos acontece nada, é o caso da vitamina C, e há outras que têm níveis tóxicos, certo. Que é a vitamina A, a vitamina B12, a vitamina D, para dar alguns exemplos. Portanto, a gente não deve, tem que ter algum cuidado e não pode, era aquilo que eu comecei por dizer no início, tem que haver um equilíbrio. Claro. Está a ver? Não pode, assim como não pode tomar muitos remédios para dormir, eu sou perfeitamente contra isso. Claro, compreendo. Também não pode encharcar-se em vitaminas e suplementos, porque coisas isso também faz mal. Ainda que sejam consideradas naturais, não é? Ou seja, é preciso compreender porque é que há essa carência, não é? Tem que se entender sempre com a pessoa, portanto, claro. não é assim uma coisa qualquer, percebe? É uma coisa muito específica, certo. Muito individualizada para cada pessoa. E, portanto, quer dizer, com certeza, por exemplo, o magnésio dou muitas vezes, porque é muito útil na fadiga, é útil para o sono, etc. Mas a gente tem que... Quer dizer, tem que ter critérios, percebe? Claro, critérios e baseados em estudos científicos. Exatamente, critérios baseados em estudos científicos e ver, quer dizer, o que é que faz bem, o que é que faz mal, etc. por aí fora. Está a ver? E a pessoa não se encher, não se encharcar em suplementos, não é? Antes de perceber exatamente quais são as suas carências ou de que forma é que as pode trabalhar, não é? Exatamente, que também pode ser só pela alimentação. Certo, claro. Muitas destas carências podem ser resolvidas fazendo uma modificação alimentar que se calhar é desejável. Claro. E acho que isto é, digamos,
quer dizer, o que me parece mais sensato de fazer com base numa medicina relativamente científica e não é só faz bem a tudo. Exato. Quer dizer, eu digo sempre, não há nada que faça bem a tudo, não é nenhum médico que trate bem toda a gente. Claro, não é? claro que sim. Isso, claro. Não pode ser verdade. Claro. Porque as coisas não são assim, não é? É o exemplo que eu lhe dei dos resultados do Covid. Há uns que Claro, são bem, reagem de uma forma e outros de outra. as pessoas reagem de formas diferentes. Claro que sim. Doutora, muitíssimo obrigada por ter partilhado este seu profundo conhecimento connosco. Para mim foi um privilégio poder falar consigo e visitá-la aí um dia destes no centro. Nos ver pessoalmente. Por favor. Obrigada, doutora. Um grande beijinho. Obrigada pelo seu tempo. Adeus, obrigada.